temos a parábola das 10 virgens e ela é fundamental porque ela explica o que é um casamento judaico. Esse texto está em Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Então aqui eu vou contar, para não ter que ler esses 13 versículos, eu vou contar o que é a parábola das 10 virgens e você pode acompanhar aí na sua casa, seguindo a leitura bíblica em Mateus capítulo 25. Primeira coisa que nós temos que conceituar. No capítulo 24 de Mateus, Jesus e 4 discípulos especificamente estão saindo do templo de Jerusalém e eles conversando, os discípulos manifestam grande admiração sobre aquele grande templo que Herodes tinha edificado, e Jesus, vendo a admiração deles pela grande arquitetura, pela construção, a grande edificação, as grandes pedras inteiriças, sem emendas, Jesus ele fala, olha, de fato tudo isso é muito belo, mas não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada ou derribada em algumas traduções. Os discípulos, muito intrigados com essa afirmação de Jesus, fazem então 3 perguntas, uma tríplice pergunta, uma pergunta em 3 partes, ou uma pergunta, ou 3 perguntas distintas, se preferir. Segundo o texto de Mateus 24, eles falam, Senhor, quando serão essas coisas, sobre a derrubada do templo? Que sinal da tua vinda e do fim do mundo? Se você entender a vinda de Jesus como o fim do mundo, de acordo com a própria teologia e a escatologia paulina, que associa as duas coisas, e o que fica transparecido pelo texto do Apocalipse de João, você pode entender a vinda de Jesus, a segunda vinda e o fim de todas as coisas como um evento só. No escrito de Mateus, os discípulos fazem essa pergunta como 3 distintas. Você tem a pergunta de maneira diferenciada, dando a entender que são 2 perguntas em Marcos e em Lucas. Neste caso aqui, eles perguntam quando serão essas coisas, a derrubada do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Então Jesus responde às 3 perguntas e ele fica alternando entre os tempos, entre ir e voltar, fala sobre o templo, dá um pitaco sobre a volta dele, volta, recapitula sobre o templo, vai e fala sobre o fim de todas as coisas, volta, fala sobre a vinda dele, vai para o fim do mundo. Tudo isso dentro do capítulo 24. Após ele mencionar os sinais, a maneira de você identificar os tempos, por mais que ele diga que somente Deus sabe o dia, a hora, o Filho não sabe, os anjos não sabem, ele dá sinais de como identificar a época em que isso deve acontecer. Você saber a época, não necessariamente você tem que saber o dia, a hora, você pode saber a época. Tanto é que Jesus usa o mesmo exemplo que Paulo, que são as dores de parto ou o princípio das dores. Por mais que você consiga identificar o 9º mês da gestação, você não consegue precisar o dia, especialmente no período de Jesus, que não tinha toda a tecnologia medicinal, sistema de ultrassom, entre outras coisas, que é possível você identificar, no que diz respeito ao período do parto, a aproximar o dia do nascimento e coisas do tipo. No período de Jesus isso não era possível. Você podia até identificar o 9º mês, conforme as contrações iam diminuindo o espaço entre uma e outra, iam intensificando-se em dor, princípio das dores, as dores do parto. Jesus e Paulo usam esse exemplo. Por mais que você saiba identificar o 9º mês, não conseguia, naquele contexto, precisar o dia e a hora, como Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Após ele dar todos os sinais da destruição do templo, a vinda dele e o fim do mundo, o capítulo 25 ele conta 3 parábolas exemplificando tudo aquilo que ele contextualizou no capítulo 24. Você pode perfeitamente ler o capítulo 24 e 25 como uma conversa só de Jesus com 4 discípulos. A primeira parábola que ele conta é a parábola das 10 virgens, depois ele conta a parábola dos talentos e dos trabalhadores, e depois a parábola em que ele separa na direita e na esquerda os bodes e as ovelhas. A parábola das 10 virgens é muito conhecida, você conhece ela, eu tenho certeza, mas tem algo que eu acredito que você não percebeu, como a maioria não percebeu. A parábola das 10 virgens vai dizer que haviam 10 virgens. Pode ser tanto moça virgem que não tem relação sexual, pode ser concubina, moça em período para casar. 10 virgens, elas tinham lamparinas com azeite e aguardavam o noivo e a sua comitiva, até que todas as 10 adormecem, porque o noivo demora. O texto vai nos dizer que
escurecendo, já chegando à noite, ouve-se um grito dizendo: aí vem o noivo. E olha que interessante, as 10 adormeceram porque ele demorou. O texto vai separar em 2 grupos, prudentes e imprudentes, ou nécias, loucas, tolas e prudentes. Todas elas dormem, até mesmo as prudentes, as vigilantes, todas dormem, porque o noivo demora. E no meio da noite, na hora mais escura, em uma das vigílias da madrugada, acredita-se que próximo à meia-noite, ouve-se o anúncio: o noivo está chegando. A comitiva do noivo, a caravana do noivo está vindo de encontro à noiva. As 10 virgens acordam, quer dizer que as 10 ouvem, correto? Correto. Pré-tribulacionistas, atenção. As 10 dormem, o noivo tarda. As 10 ouvem o grito de que lá vem o noivo e acordam. No entanto, apenas 5 tinham azeite ainda suficiente. As 5 loucas ou imprudentes pedem emprestado, mas as prudentes falam: se a gente te emprestar, ficamos sem azeite nós e vocês. E ninguém encontra o noivo. O texto vai dizer então que as 5 prudentes que tinham azeite acendem suas lamparinas, vão de encontro à comitiva, à caravana do noivo, encontram com ele, se dirigem ao local das núpcias e entram. As 5 loucas, mesmo na madrugada, saem a procurar azeite e olha só, o texto diz que elas encontram azeite, acendem suas lamparinas e mesmo tarde da noite encontram o caminho do local das núpcias onde o noivo entrou com as 5 virgens prudentes. O texto vai dizer que elas batem na porta, o noivo abre e diz: não vos conheço, apartai-vos de mim. Ora veja, o Espírito Santo ele é simbolizado pelo azeite na Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui que as 10 virgens dormem, elas cansam de esperar porque ele demora. As 10 ouvem o alerta e acordam. As 10 têm azeite, mas algumas deixam acabar. As que conservaram o azeite até o final acendem a lamparina, encontram com o noivo na hora mais escura e vão para o caminho das bodas. As 5 imprudentes saem pelo escuro e até encontram o azeite, até encontram o Espírito Santo. Acendem sim suas lamparinas, encontram sim o caminho das bodas, mas não podem entrar. Pergunta: há esperança e há salvação e há chance após o noivo buscar os seus e a porta se fechar? Segundo a parábola que Jesus conta, não. Interessante que muitos entendem essa parábola aqui como essas 10 virgens sendo noivas. Não é isso? E elas vão ao encontro, né? Mas olha só, nós precisamos entender o casamento judaico. Vamos para a tela. As virgens são as madrinhas de casamento que aguardam o noivo para adentrar com ele os aposentos onde a sua esposa está, aquela que ele já pagou o dote há 1 ano atrás e já é casada com ele pelo noivado, conforme o casamento judaico. Então, as 10 virgens não são 10 pretendentes de casamento do noivo, são 10 madrinhas de casamento da noiva que precisam encontrar com a caravana do noivo e conduzi-lo até onde está a sua noiva, a sua esposa. Então as 10 virgens são madrinhas de casamento, são obreiros que têm que conduzir Jesus até o povo que ele salvou. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses grupos distintos, mas as 10 virgens não são noiva. No casamento judaico é inadmissível a poligamia, é sabida de todos. Então se você achava que as 10 virgens eram pretendentes de casamento porque eram virgens, você está completamente enganado. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado. Se você ensinou assim, você ensinou errado. Estuda casamento judaico, tá bom?